Enquanto a bola rolava na Copa do Mundo, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal fazia o que a maioria dos brasileiros considera um gol contra, aquela embolada no meio de campo, né? A corte mandou soltar o ex-ministro José Dirceu, ferindo um dos principais instrumentos da Operação Lava Jato, né, a prisão após a condenação em segunda instância. Zé Maria Trindade, vamos lá explicar pra gente o que... Muita gente não tá entendendo isso. Acho que além dessa questão de enfraquecer o instrumento da Lava Jato, é uma decisão que fere já uma jurisprudência do próprio plenário, né, do STF, né, Trindade? Bom dia. Pois é, muito bom dia. Quem diria, né, o José Dirceu passou na frente de Lula e foi solto primeiro, né? Mas olha, Edgar, ninguém esperava isso, mas o José Dirceu já está solto, já está em casa e pode hoje assistir o Jogo do Brasil tomando uma cervejinha ou quem sabe um uísque, porque ele está livre, nem com tornozeleira ele está. Vai aguardar o processo em liberdade até a conclusão do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu foi o seguinte: tudo estava preparado na segunda turma para a liberdade do ex-presidente Lula. Só que o ministro Edson Fachin fez como aqueles zagueiros num contra-ataque e cercou e mandou para o plenário do Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário do ex-presidente Lula. E nem é mérito, é apenas para saber se o ex-presidente pode recorrer diretamente ao Supremo e não aguardar o resultado ali do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No caso de José Dirceu, houve aí esta ponderação do ministro Edson Fachin, que foi isolado. Ficou 3-1, ele sozinho contra 3. O ministro Celso de Mello estava ausente. Ele disse, mas o plenário já decidiu que, depois da condenação em segunda instância, não há como libertar o réu. Aí o Dias Toffoli respondeu que não, que é outro motivo, que existem razões ponderáveis para reduzir a pena. Dirceu está condenado a 30 anos e 9 meses de prisão, estava preso na Papuda. Então, essa é a situação. Dominaram a segunda turma, decidiram ali armar uma liberdade para o ex-presidente Lula, veio Edson Fachin, cortou, tirou o Lula do caminho, sobrou para José Dirceu. Na mesma sessão, houve a liberdade para o Genu, né, João Carlos Genu, que era o tesoureiro do PP, e também o cancelamento das provas contra a Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Foi uma decisão rápida e a última do semestre na segunda turma, viu, Edgar? Houve ainda, o Trindade, bom dia para você, só fazendo um adendo aqui, cara. Bom dia para todos. O STF também teve outras decisões polêmicas que nessa edição do Morning a gente vai comentar, mas o Fachin tentou também fazer uma outra manobra quando ele viu que ele estava sozinho aí contra os outros 3 ministros, que foi pedir vista, mas não deu certo, né? Pediu vista, pediu. Naturalmente, quando isso acontece, o processo é suspenso, mas já existe jurisprudência, inclusive do plenário, que em caso de réu preso, existe uma prioridade, aconteceu isso com Lula, né? Quando pediram vistas, aí deram a Lula um salvo-conduto até a decisão do plenário. Então, repetiu-se isso na segunda turma. Então, o Fachin pediu vista, mas aí os ministros decidiram que enquanto não vem o documento de volta, o processo de volta, aí José Dirceu já está solto. E não muda muito porque os 3 formam ali a maioria da segunda turma. Ricardo Lewandowski, que é o presidente, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Dominaram a segunda turma e isolaram o relator Edson Fachin. Ô, Tonholi, e aí, que análise você faz? Como é que você viu essa decisão da segunda turma do Supremo? Bom, primeira coisa é que a defesa argumentou, José Dirceu argumentou uma tese interessante, que ele foi acusado várias vezes por um mesmo crime. E em direito, quando se repete a denúncia e uma esvazia a outra pela repetição, se chama bis in idem. Não se pode, em direito, acusar a mesma coisa várias vezes repetidas. Foi o que alegou a defesa e foi contemplada pelo STF. Segunda coisa, a idade do Zé Dirceu pesou também. Agora, como eu gosto de números, Zé Maria Trindade, em 37 votações no Supremo, o Fachin foi derrotado em 17. E, Edgar, o que me chama muito a atenção é o psiquismo
das esquerdas face às decisões do Fachin. Se você pegar hoje os portais da dita esquerda, vulgo petista, tá todo mundo chamando ele de traidor da pátria. Por quê? Quando o Fachin era o candidato ao Supremo, ele teve apoio público, inclusive, não só do PT, como do João Pedro Stedley do MST. Um dos caras que fez a campanha para a reeleição da Dilma em 2014 bolou o site pró-Fachin. Se esperava que ele ia honrar a nomeação e o apoio das esquerdas. Só que ele foi muito além. Ele está se opondo ao direcionamento da segunda turma chamado de garantista. O que é o garantismo? Temos que brandir a Constituição contra a fúria do Ministério Público. E assim tem sido feito. O Fachin ficou isolado, está sendo metralhado pelos garantistas. Agora, as esquerdas não estão perdoando porque achavam que teria um mínimo estado de toma lá da cá. Foi nomeado pelo Supremo, pro Supremo pela presidente, teve apoio das esquerdas, tem que dar um troco. Não é bem assim. Então, esse modus operandi, né, Zé, do Supremo, onde cada um vai ter a sua maneira individual de pensar e analisar e julgar determinadas situações ali. Mas a questão do colegiado, né, que é tão agora jogada de lado com essa decisão, quando se vai contra algo que já havia sido decidido pelo colegiado do STF, é uma coisa grave. Fica essa disputa interna com base numa ideologia, porque quem entrou por quem indicou o quê, isso é prejudicial e causa uma insegurança, né, jurídica no país. Você não acha, Zé? Acho, mas é que é o critério. E para você ter uma ideia de que não é matemático, isso indicou e ali ganha no Supremo um defensor da tese, o Edson Fachin defendeu a Dilma, chegou com a desconfiança dos partidos de oposição naquela época a ex-presidente Dilma, né? E ele foi defendido pelo PT no Senado, porque apesar de ser indicado pela presidência, ele tem que ser aprovado no Senado. E aí o Álvaro Dias, na época, disse, não, eu conheço o Edson Fachin lá do Paraná, ele é respeitado e apesar de ter defendido a reeleição da ex-presidente Dilma, ele é um jurista e vai pela Constituição. Sim. E aí houve aquele apoio. E olha, acabou que ele está demonstrando a sua personalidade. Numa entrevista, a ex-ministra Ellen Grace disse que o ministro do Supremo chega no primeiro dia agradecido pela indicação de chegar ali naquele clube bem seleto. No terceiro dia, ele já começa a sentir a responsabilidade e redutibilidade de salário, não pode ser demitido, aí ele esquece aquilo e deve esquecer e abraça a Constituição e dali para frente ele segue os seus próprios critérios. Agora estão dizendo que o Dias Toffoli, né, acabou libertando o seu ex-chefe, José Dirceu. Esse não teria esquecido desse tipo de raciocínio, né? Agora, Zé Maria, uma coisa que eu queria lembrar, que essa decisão do Fachin de mandar a plenário impactou diretamente no caso Lula, tanto que a defesa do Lula está agora armando resgatar aquela ação de inconstitucionalidade ajuizada pelo PCdoB contra a prisão de segunda instância, Edgar, e que estava nas mãos do ministro Marco Aurélio e que não foi a votação, ou seja, eles estão contornando o caso Lula com algo que ficou na gaveta e está com o Marco Aurélio. Acho que é essa a saída do lulismo para isso, né, Zé Maria? Está sendo armado assim. Tudo foi preparado na segunda turma para libertar o ex-presidente Lula. A gente não acredita, mas o argumento lá não é este de prisão depois da condenação em segunda instância. Dias Toffoli deu outro raciocínio para libertar o José Dirceu. Neste caso aí, animaram os petistas falas do ministro Marco Aurélio em entrevista em Portugal, dizendo que o Lula está preso contra a determinação constitucional. E isso que animou o PCdoB aí a apresentar ao ministro Marco Aurélio que ele então liberte o ex-presidente Lula através de uma decisão monocrática. Há um raciocínio de que o plenário do Supremo não decidiu sobre a prisão em segunda instância. E aí querem voltar esse debate ao plenário. Valeu, Zé. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Daqui a pouco tem jogo para tudo, né?
Pois é, daqui a pouco aqui é só Brasil. Um abraço, valeu. Um abraço, obrigado.